Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a missa do segundo domingo de Páscoa, Domingo da Divina Misericórdia, presidida pelo Papa Francisco na Igreja do Espírito Santo em Sácia, Santuário da Divina Misericórdia, situado nas proximidades do Vaticano. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, os amigos de Timor-Leste no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, desejando um bom domingo da Divina Misericórdia. Como crianças recém-nascidas, desejai o puro leite espiritual para crescerdes na salvação. Aleluia, diz a antífona de entrada desta celebração. Destacamos que esta missa, presidida pelo Papa Francisco, será concelebrada por alguns missionários da misericórdia. O grupo representa mais de 1000 sacerdotes instituídos durante o Jubileu da Misericórdia, aos quais o Papa confiou um mandato especial ligado à celebração do Sacramento da Reconciliação e à pregação do mistério da Misericórdia Divina. O serviço litúrgico será realizado por jovens de uma paróquia na periferia de Roma. Nesta missa com o Papa, como expressão dos sinais de misericórdia, também estão presentes detentos, enfermeiras, pessoas com deficiência e imigrantes, entre eles jovens refugiados provenientes da Síria, Nigéria e Egito, incluindo 2 egípcios pertencentes à Igreja Copta e um voluntário da Caritas da Igreja Católica Síria. O grupo de presos faz parte das penitenciárias Regina Coeli, Rebibbia e Casal del Marmo de Roma. Já os representantes dos enfermeiros são das Irmãs Hospitaleiras da Misericórdia e do Hospital Espírito Santo em Sácia. E em conformidade com os protocolos sanitários para conter o avanço da Covid-19, a presença nesta celebração é limitada, de apenas 80 pessoas. Os voluntários do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, que é o dicastério da Santa Sé encarregado de organizar a celebração, eles são auxiliados pelos voluntários da Associação Nacional Carabineiros. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver, portanto, as imagens internas deste santuário, Santuário da Divina Misericórdia, Igreja do Espírito Santo em Sácia, como dissemos, situado nas proximidades do Vaticano. Temos neste momento, aqueles que nos acompanham tendo as imagens, podem ver este belíssimo quadro com João Paulo II, ele que instituiu, 21 anos atrás, esta celebração da Divina Misericórdia, cuja festa é celebrada no segundo domingo da Páscoa. Na audiência geral da última quarta-feira, ao saudar os fiéis poloneses, o Papa Francisco citou a festa da Divina Misericórdia, como dissemos, instituída por São João Paulo II. Neste momento, temos o canto de entrada. Acompanhemos. Santo Padre acaba de beijar o altar. Misericordia
Acompanhemos então esta celebração com espírito de participação e agradecendo a Deus pela sua infinita misericórdia, seu infinito amor para com todos nós. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Santo Padre introduz o ato penitencial. Confesso che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onipotente abbia misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Após o Kyrie, temos agora o Glória. Glorificam
Preghiamo. Dio di eterna misericordia, que nella Ó ricorrenza Deus pasquale de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, la grazia che aumentai ci a graça que nos ha dato, destes, che tutti e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. che ci ha regenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Por tuo nosso Figlio, Senhor che Dio, Jesus Cristo, vosso vive e Filho, regna con te, na unidade nell'unità do dello Espírito Santo. per tutti i secoli dei secoli. Passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura que ouviremos é extraída dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande força, gli apostoli davano testimonianza. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Poi veniva distribuito a ciascuno. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Parola di Dio. Palavra do Senhor. Temos agora o Salmo responsorial, Salmo 117. Grazie al Signore perché è buono, il suo amore per sempre. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dica a Israele, il suo amore è per sempre. Dica alla casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo.
A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Temos agora a segunda leitura. Dalla prima da lettera primeira di San carta Giovanni de São João, Apostolo. capítulo 5, versículos 1 a 6. Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio. E chi ama colui che ha A generato, leitura da primeira carta de ama São anche João. chi da lui è stato Caríssimos, generato. todo o que crê que Jesus é o Cristo Questo nasceu de Deus. conosciamo di amare E quem il Figlio ama di Dio, aquele que gerou alguém, quando amará também amiamo aquele Dio que dele nasceu. e osserviamo i suoi Podemos saber comandamenti. que amamos os filhos de In Deus questo, infatti, quando amamos a Deus consiste e guardamos l'amore os di seus Dio. mandamentos. Nell'osservare i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, E pois questa todo o que è la nasceu de vittoria Deus che ha vinto vence il o mundo. La nostra fede. Esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Se non chi crede che Gesù Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? è colui che è venuto con acqua e Este sangue, é o que veio pela Jesus água Cristo. e pelo sangue, Jesus Cristo. non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua. Não veio somente com a água, mas com a água Ed è e lo o sangue. Spirito che dà testimonianza. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Parola di Dio. Palavra do Senhor. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge. L'innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora, vivo, trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo risorto vivente, la gloria del Cristo risorto e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto e vi precede in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza. Acabamos de ouvir a sequência, a vítima pascal. Se eleva hoje o sacrifício de louvor. O Cordeiro redimiu o seu rebanho. O inocente reconciliou nós, pecadores, com o Pai. Morte e vida se afrontaram num prodigioso duelo. O Senhor da vida estava morto, mas agora, vivo, triunfa. E neste momento temos o canto de aclamação ao Evangelho. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Diz o canto de aclamação ao Evangelho, consignado de João, capítulo 20, versículos 29. Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto. A página do Evangelho que ouviremos nesta celebração, este segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, é de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si Ao trovavano i anoitecer daquele discepoli, dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: detto questo, "A paz mostrò loro esteja le mani convosco." e il fianco. Depois dessas palavras, Discepoli mostrou-lhes as gioirono mãos al e o vedere il lado. Signore. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Pace a voi. Novamente, Jesus disse: "A Come il paz Padre ha esteja mandato me, convosco. anche Como o io Pai me mando enviou, voi." também eu vos envio." Detto questo, soffiò E depois e de disse ter loro: dito isso, "Ricevete soprou lo sobre Spirito eles Santo. e disse: "Recebei A o coloro a Espírito cui Santo. perdonerete i peccati A quem saranno perdoardes perdonati. os pecados, eles A coloro lhes a cui serão non perdoados. perdonerete, A quem non os saranno não perdoardes, perdonati." eles lhes serão retidos." Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, Tomé, chamado non era Dídimo, con loro que quando era venne dos Gesù. 12, não estava com eles quando Dicevano gli Jesus altri veio. discepoli: "Abbiamo visto Os il outros Signore." discípulos contaram-lhe Ma egli depois: disse loro: "Vimos o Senhor." "Se non vedo Mas nelle Tomé sue mani il disse-lhes: segno dei chiodi, "Se eu não vir e non a metto il marca mio dos dito pregos nel em segno suas dei mãos, chiodi, e non se eu metto não la mia puser mano o nel dedo suo fianco, nas marcas io dos non pregos credo." e não puser a mão no seu lado, 8 não giorni acreditarei." dopo, i discepoli erano di nuovo in casa. 8 dias C'era con depois, loro anche Tommaso. encontravam-se os discípulos novamente Venne reunidos em Gesù a casa porte chiuse, e Tomé estava stette com in eles. mezzo e disse: "Pace a Estando voi." fechadas as portas, Jesus Poi entrou, disse a Tommaso: pôs-se no meio deles e disse: "Metti qui il "A tuo paz dito e esteja guarda le convosco." mie mani. Depois disse a Tomé: Tendi la "Põe tua o teu mano dedo e aqui mettila e nel mio olha fianco. as minhas mãos. E non Estende a essere tua mão e incredulo, coloca ma no meu lado. credente." E não sejas incrédulo, Rispose mas Tommaso: fiel." "Mio Signore e Tomé mio Dio." respondeu: "Meu Senhor Gesù e gli meu disse: Deus." "Perché mi hai veduto, Jesus tu hai lhe disse: creduto. "Acreditaste Beati quelli che porque non me hanno viste? visto e hanno creduto." Bem-aventurados os que creram sem Gesù, terem visto." in presenza dei suoi discepoli, Jesus fece molti realizou altri muitos segni outros che non sono sinais stati diante dos scritti in discípulos questo libro. que não estão escritos neste livro, Questi sono stati scritti mas estes perché foram escritos crediate che para que Gesù è il acrediteis Cristo, que Jesus é o Figlio di Cristo, Dio, o Filho de e Deus, perché e para que, crendo, abbiate la vita nel tenhais suo nome. a vida em seu nome. Parola del Signore. Palavra da salvação. Acabamos de ouvir a proclamação do Santo Evangelho. Teremos na sequência a homilia do Santo Padre, a sua reflexão nesta celebração do segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Acompanhemos então a homilia do Papa Francisco. Gesù risorto appare ai discepoli più volte. Jesus ressuscitado aparece aos discípulos várias vezes. Com paciência, conforta os seus corações desanimados. E assim, depois da sua ressurreição, realiza a ressurreição dos discípulos. E só levados por Jesus, mudam de vida. Antes, inúmeras palavras e tantos exemplos do Senhor não conseguiram transformá-los. Mas agora, na Páscoa, algo de novo se verifica, e verifica-se sob o signo da misericórdia. Jesus levanta-os com a misericórdia. Jesus levanta-os com a misericórdia. E eles, obtendo misericórdia, tornam-se misericordiosos. É muito difícil ser misericordioso se a pessoa não se dá conta de ter obtido misericórdia. Antes de tudo, obtém misericórdia mediante
3 dons. Primeiro, Jesus oferece-lhes a paz, depois o Espírito e, por fim, as chagas. Em primeiro lugar, dá-lhes a paz. Os discípulos estavam angustiados. Fecharam-se em casa, assustados, com medo de ser presos e acabar como o Mestre. Mas não estavam fechados só em casa, estavam fechados também nos seus remorsos. Se sentiam incapazes. Tinham abandonado e renegado Jesus, sentiam-se uns incapazes, inúteis, falhados. Chega Jesus e repete 2 vezes: a paz esteja convosco. Não traz uma paz que, de fora, elimina os problemas, mas uma paz que infunde confiança dentro. Não uma paz exterior, mas a paz do coração. Diz: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. É como se dissesse: envio-vos porque acredito em vós. Aqueles discípulos desanimados recuperaram a paz consigo mesmos. A paz de Jesus faz-os passar do remorso à missão. De fato, a paz de Jesus suscita a missão. Não é tranquilidade nem comodidade, é sair de si mesmo. A paz de Jesus liberta dos fechamentos que paralisam, quebra as correntes que mantêm o coração prisioneiro. E os discípulos sentem-se cumulados de misericórdia. Sentem que Deus não os condena, nem humilha, mas acredita neles. Sim, acredita em nós mais do que nós acreditamos em nós mesmos. Ama-nos mais do que nos amamos a nós mesmos. Para Deus, ninguém é falhado, ninguém é inútil, ninguém é excluído. E Jesus continua hoje a repetir: a paz esteja contigo, que és precioso aos meus olhos. A paz esteja contigo, que és importante para mim. A paz esteja contigo, que tens uma missão. Ninguém pode realizá-la em teu lugar. És insubstituível. E eu acredito em ti. Em segundo lugar, Jesus usa de misericórdia com os discípulos, oferecendo-lhes o Espírito Santo. Dá-o para a remissão dos pecados. Os discípulos eram culpados. Fugiram abandonando o Mestre. E o pecado atormenta. O mal tem o seu preço. Como diz o Salmo, temos sempre diante de nós o pecado. Sozinhos não podemos cancelá-lo. Só Deus o elimina, só Ele, com a sua misericórdia, nos faz sair das nossas misérias mais profundas. Como aqueles discípulos, precisamos de nos deixar perdoar. E dizer do coração: perdão, Senhor. A oração do coração para deixar-nos perdoar. O perdão no Espírito Santo é o dom pascal para ressurgir interiormente. Peçamos a graça de o acolher, de abraçar o sacramento do perdão e de compreender que, no centro da confissão, não estamos nós com os nossos pecados, mas Deus com a sua misericórdia. Não nos confessamos para nos deprimir, mas para fazer-nos levantar. Todos precisamos disso, todos. Precisamos disso como precisam os pequeninos, sempre que caem, de ser levantados pelo Pai.
Também nós caímos com frequência, e a mão do Pai está pronta a pôr-nos de pé e fazer-nos caminhar. Esta mão segura e fiável é a confissão. É o sacramento que nos levanta, que não nos deixando caídos a chorar sobre as lajes duras das nossas quedas. É o sacramento da ressurreição. É pura misericórdia. E quem recebe as confissões deve fazer sentir a doçura da misericórdia. Este é o caminho daqueles que recebem em confissão as pessoas, fazer sentir a doçura da misericórdia de Jesus, que perdoa tudo. Deus perdoa tudo. Depois da paz que reabilita e do perdão que levanta, eis o terceiro dom com que Jesus usa de misericórdia com os discípulos. Apresenta-lhes as chagas. Por aquelas chagas fomos curados. Mas como pode uma ferida curar-nos? Com a misericórdia. Naquelas chagas, como Tomé, tocamos com a mão a verdade de Deus que nos ama profundamente. Fez suas as nossas feridas, carregou no seu corpo as nossas fragilidades. As chagas são canais abertos entre Ele e nós, que derramam misericórdia sobre as nossas misérias. São os caminhos que Deus nos patenteou para entrarmos na sua ternura e tocar com a mão quem é Ele. E deixamos de duvidar da sua misericórdia. Adorando, beijando as suas chagas, descobrimos que cada uma das nossas fraquezas é acolhida na sua ternura. Isto acontece em cada missa, onde Jesus nos oferece o seu corpo chagado e ressuscitado. Tocamo-lo, e ele toca as nossas vidas e faz descer a nós o céu. As suas chagas luminosas rasgam a escuridão que trazemos dentro. E nós, como Tomé, encontramos Deus, descobrimos-lo íntimo e próximo. E, comovidos, dizemos-lhe, meu Senhor e meu Deus. Tudo nasce daqui, da graça de obter misericórdia. Daqui começa o caminho cristão. Se, pelo contrário, nos apoiamos em nossas capacidades, na eficiência das nossas estruturas e dos nossos projetos, não iremos longe. Só se acolhermos o amor de Deus é que poderemos dar algo de novo ao mundo. Assim fizeram os discípulos. Tendo obtido misericórdia, tornaram-se misericordiosos. Vemo-lo na primeira leitura. Os Atos dos Apóstolos contam que ninguém chamava seu o que lhe pertencia, mas entre eles tudo era comum. Não é comunismo, mas cristianismo no seu estado puro. E é o fato ainda mais surpreendente se pensarmos que aqueles mesmos discípulos, pouco tempo antes, brigavam entre si sobre prêmios e honras, sobre qual deles era o maior. Agora, partilham tudo, têm um só coração e uma só alma. Como conseguiram mudar assim? Viram no outro a mesma misericórdia que transformou a sua vida. Descobriram que tinham em comum a missão, ter em comum o perdão e o corpo de Jesus. A partilha dos bens terrenos aparecia-lhes como uma consequência natural.
Depois, o texto diz que entre eles não havia ninguém necessitado. Os seus medos dissolveram-se ao tocar as chagas do Senhor. Agora não tem medo de curar as chagas dos necessitados, porque ali veem Jesus. Porque ali está Jesus, nas chagas dos necessitados. Sorella, fratello, Irmã e irmão, vuoi una prova che Dio ha toccato la tua vita? queres uma prova de que Deus tocou a tua vida? Verifica se te debruças sobre as chagas dos outros. Hoje é o dia de nos perguntarmos, eu, que tantas vezes recebi a paz de Deus, que tantas vezes recebi o seu perdão, a sua misericórdia, sou misericordioso com os outros? Eu, que tantas vezes me alimentei do seu corpo, o corpo de Jesus, faço alguma coisa para matar a fome de quem é pobre? Não permaneçamos indiferentes. Não vivamos uma fé pela metade, que recebe, mas não dá, que acolhe o dom, mas não se faz dom. Obtivemos misericórdia, tornemo-nos misericordiosos. Com efeito, se o amor acaba em nós mesmos, a fé evapora-se no intimismo estéril. Sem os outros, torna-se desencarnada. Sem as obras de misericórdia, morre. Irmãos e irmãs, deixemo-nos ressuscitar pela paz, pelo perdão e pelas chagas de Jesus misericordioso. E peçamos a graça de nos tornar testemunhas de misericórdia. Só assim será viva a fé e a vida unificada. Só assim anunciaremos o Evangelho de Deus, que é Evangelho de misericórdia. Acabamos de ouvir a reflexão do Santo Padre, a sua homilia nesta missa, no segundo domingo de Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, a reflexão que o Santo Padre quis nos oferecer nesta ocasião. O Santo Padre concluiu então esta reflexão com esse questionamento muito incisivo, dirigido a todos e a cada um de nós. Irmã, irmão, queres uma prova de que Deus tocou a tua vida? Verifica se te debruças sobre as chagas dos outros. Hoje é o dia de nos perguntarmos, disse o Papa, eu que tantas vezes recebi a paz de Deus, o seu perdão, a sua misericórdia, sou misericordioso com os outros? Eu, que tantas vezes me alimentei do corpo de Cristo, faço alguma coisa para matar a fome de quem é pobre? Não permaneçamos indiferentes, exortou o Papa Francisco. Não vivamos uma fé pela metade, que recebe, mas não dá, que acolhe o dom, mas não se faz dom. Obtivemos misericórdia, prosseguiu o Pontífice, tornemo-nos misericordiosos. Com efeito, se o amor acaba em nós mesmos, a fé evapora-se num intimismo estéril. Sem os outros, torna-se desencarnada. Sem as obras de misericórdia, morre. Deixemos, concluiu o Santo Padre, deixemo-nos ressuscitar pela paz, o perdão e as chagas de Jesus misericordioso. Após esse momento de silêncio, de interiorização da palavra de Deus, temos na sequência a nossa profissão de fé. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo e siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dalla vita, che procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. La Páscoa ci ha reso Temos a oração universal, a oração da Assembleia. A Páscoa nos tornou um povo de esperança na fé em Cristo ressuscitado. Elevemos a nossa oração. Preghiamo insieme e Oremos diciamo: juntos e digamos: Padre misericordioso, ascoltaci. Pai misericordioso, ouvi-nos. Per la Chiesa, perché Pela Igreja, para que, unida no amor, proclame com alegria a fé no Cristo ressuscitado e dê o testemunho vivo com as obras de misericórdia corporais e espirituais, nós vos pedimos. Pai misericordioso, ouvi-nos. Pelos governantes, para que suas ações sejam guiadas pelo verdadeiro espírito de serviço e pelo respeito pela dignidade humana, nós vos pedimos. Per i malati, Pelos doentes, sobretudo por aqueles atingidos pela pandemia da Covid-19 e por aqueles que os assistem, para que possam encontrar a força da esperança que vem do mistério pascal, nós vos pedimos. Pai misericordioso, ouvi-nos. Per i carcerati, Pelos encarcerados, os refugiados, os migrantes e aqueles que, vivendo da misericórdia, desempenham o seu serviço de voluntariado, para que o Espírito Santo toque os corações, o coração de cada um com a sua graça e os preencha da sua presença consoladora, nós vos pedimos. Pai misericordioso, ouvi-nos. Por todos os missionários da misericórdia, para que, com o seu ministério de reconciliação, testemunhem o grande amor de Deus, que vai ao encontro de todos, sem excluir ninguém, nós vos pedimos. Pai misericordioso, ouvi-nos. Padre misericordioso, Pai misericordioso, escutai as orações da vossa Igreja, que invoca o Espírito Santo e professa a fé no ressuscitado, no Senhor ressuscitado, que vive e reina nos séculos dos séculos. Neste momento, as ofertas são levadas ao altar para o sacrifício e ouvimos o canto do ofertório.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Signore, i doni del tuo popolo. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo nosso Senhor. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E veramente cosa buona e giusta. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas, sobretudo, neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressurgindo, deu-nos a vida. Por este mistério transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate. Tomai todos e comei, este é o meu corpo, que será entregue por vós.
Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di salare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo si unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Neste momento, a oração eucarística é feita pelo presidente do Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização, arcebispo Rino Fisichella. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Rezemos o Pai Nosso. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno,
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. O Santo Padre acaba de comungar. Na sequência, os concelebrantes e todos os presentes nesta celebração, recordando que, em conformidade com os protocolos sanitários para conter o avanço da Covid, a presença de participantes nesta celebração é limitada, é de apenas 80 pessoas. E para aqueles que estão nos acompanhando de a pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, ressaltamos que estamos transmitindo a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco neste segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, na Igreja do Espírito Santo em Sácia, nas proximidades do Vaticano, Santuário da Divina Misericórdia. Ainda para aqueles que estão nos acompanhando de a pouco, esta missa está sendo concelebrada por alguns missionários da Misericórdia. O grupo representa mais de 1000 sacerdotes instituídos durante o Jubileu da Misericórdia, aos quais o Papa confiou um mandato especial ligado à celebração do Sacramento da Reconciliação e à pregação do mistério da Misericórdia, da Divina Misericórdia. Nesta missa, com o Papa, como expressão dos sinais de misericórdia, também estão presentes detentos, enfermeiras, pessoas com deficiência, imigrantes. E entre eles, jovens refugiados provenientes da Síria, Nigéria e Egito, incluindo 2 egípcios pertencentes à Igreja Copta e um voluntário da Caritas da Igreja Católica Síria. O grupo de detentos faz parte das penitenciárias Regina Coeli, Rebibbia e Casal del Marmo, de Roma. Os representantes dos enfermeiros
são das Irmãs Hospitaleiras da Misericórdia e do Hospital Espírito Santo, em Sácia. Ressaltamos que teremos o Regina Celli, oração que no período pascal substitui a oração mariana do Ângelus. Destacávamos no início desta transmissão que na audiência geral de quarta-feira, o Santo Padre, ao saudar os poloneses, citou a festa da Divina Misericórdia, que celebramos este domingo, festa esta instituída por São João Paulo II. Pedir a Cristo misericordioso a graça do perdão e do amor operoso pelo próximo. Assim o Papa Francisco recordou então a festa da Divina Misericórdia que celebramos hoje. O Pontífice citou São João Paulo II, que ao instituí-la, nos recorda que a liturgia parece traçar o caminho da misericórdia que, enquanto reconstrói a relação de cada um com Deus, suscita também entre os homens novas relações de fraterna solidariedade. Cristo nos recordou que o homem não somente recebe e experimenta a misericórdia de Deus, mas também é chamado a usar misericórdia para com os outros. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia, disse o Papa ainda na audiência geral da última quarta-feira. Dirijamo-nos confiantes a Cristo misericordioso e peçamos a graça do perdão e do amor operoso pelo próximo, exortou o Santo Padre. Estende a tua mão, toca o lugar dos cravos, e não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia, diz a antífona da comunhão desta celebração, consignada de João, capítulo 20, versículo 27. Segue um momento de silêncio, momento de interiorização, momento de agradecimento a Deus pela comunhão participada, momento de oração pessoal. Na sua reflexão, o Santo Padre, ressaltando a misericórdia de Deus, ressaltou que tudo nasce daqui, da graça de obter misericórdia. E daqui começa o caminho do cristão. Se, pelo contrário, nos apoiamos nas nossas capacidades, na eficiência das nossas estruturas e dos nossos projetos, não iremos longe, disse Francisco. Só se acolhermos o amor de Deus é que poderemos dar algo de novo ao mundo. Preghiamo. Dio Onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto continua ad operare. Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos, por Cristo nosso Senhor. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo.
Andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. Acabamos de receber a bênção final. Ao término desta celebração eucarística, como ressaltávamos precedentemente, teremos, dentro de instantes, o Regina Coeli, a oração que durante o período pascal substitui a oração mariana do Ângelus. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens, podem ver esta igreja belíssima do Espírito Santo em Sácia, a poucos metros da Praça São Pedro. Santuário da Divina Misericórdia. Acabamos de acompanhar a Santa Missa com o Santo Padre. Nós prosseguimos com a transmissão. O Santo Padre, neste momento, se retirou para a sacristia. Como dissemos, daqui a pouco, então, conduzirá o Regina Coeli, a oração que neste período pascal substitui a oração do Ângelus. Acabamos de acompanhar a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Igreja do Espírito Santo em Sácia, Santuário da Divina Misericórdia, neste segundo domingo da Páscoa, em que celebramos no ano litúrgico B, ano 2021, ano litúrgico B, a comunhão dos bens na comunidade. Ressaltamos que a descrição da primeira comunidade cristã de Jerusalém é certamente idealizada, não tanto como nostálgica lembrança do passado, mas como proposta atual às novas comunidades. Cada geração cristã que com ela se confronta encontra um estímulo para viver com a mesma coerência em situações historicamente diversas as exigências do anúncio cristão. A comunhão dos bens entre os cristãos, a comunhão dos bens que é tema deste segundo domingo da Páscoa, esta comunhão dos bens, também chamada koinonia, é compreendida como a consequência natural da fé comum no Senhor. Um só coração e uma só alma, mas também tudo era comum entre eles, como ouvimos na liturgia. Despojar-se dos bens e distribuí-los através do ministério dos apóstolos e dos seus colaboradores, os diáconos,
aos irmãos mais pobres é um gesto livre e não imposto, sinal de uma fraternidade mais exigente que a do sangue, de uma atenção especial aos pobres, aos quais é anunciado prioritariamente o reino de Deus. A koinonia, fruto do Espírito, é a realização do único mandamento do amor, como ouvimos na segunda leitura, testemunho da novidade de vida e da expectativa dos últimos tempos. Ressaltamos que estamos aguardando o Santo Padre, que daqui a pouco conduzirá a oração do Regina Coeli. Ao término desta missa, há pouco concluída, na Igreja do Espírito Santo, em Sárcia, Santuário da Divina Misericórdia, nas proximidades da Praça São Pedro.
Ressaltamos que no ano passado, nesta ocasião, o Santo Padre celebrou a Santa Missa nesta mesma igreja, Santuário da Divina Misericórdia, e que esta festa da Divina Misericórdia foi instituída por São João Paulo II 21 anos atrás, designando-a a ser celebrada justamente no segundo domingo da Páscoa. Portanto, esta igreja, santuário, que o Papa Wojtyła dedicou ao culto promovido por Santa Faustina Kowalska, apóstola da Divina Misericórdia. No ano passado, o Papa celebrou esta Eucaristia nesta igreja, santuário, quando estávamos em plena pandemia, como ainda estamos em muitas partes do mundo. E Francisco lembrou na ocasião que a misericórdia de Deus é a mão que sempre nos levanta. Deus não se cansa, reiterou, de nos estender a mão para nos levantar de nossas quedas. Seu pensamento tinha se voltado, então, para a difícil situação criada pela disseminação da Covid-19 para ressaltar o perigo de esquecer os que ficaram para trás. O risco de ser atingidos pelo vírus. Acompanhemos. Antes de concluir esta celebração, gostaria de agradecer a todos aqueles que colaboraram para prepará-la e transmiti-la ao vivo. E saúdo todos aqueles que estão conectados através da mídia. Dirijo uma saudação particular a vocês que estão presentes aqui na Igreja do Espírito Santo em Sácia, Santuário da Divina Misericórdia. Os fiéis habituais, pessoal de enfermagem, prisioneiros, pessoas com deficiência, refugiados, imigrantes, irmãs hospitaleiras da Divina Misericórdia, voluntários da Defesa Civil. Uma saudação a todos vocês. Vocês representam algumas das realidades nas quais a misericórdia se faz concreta, se torna proximidade, se faz serviço, atenção às pessoas em dificuldade. Desejo que vocês se sintam sempre misericordiados para serem, por sua vez, misericordiosos. Que a Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, alcance esta graça para todos. Regina Celi letare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Gaude et letare, Virgo Maria, alleluia. Deus, qui per resurrectione in Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus per eius genitricem Virgine Maria, perpetuo capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et fontis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Acabamos de acompanhar a oração do Regina Celi, conduzida pelo Papa Francisco. Ao término desta celebração eucarística, na Igreja do Espírito Santo em Sácia, nas proximidades da Praça São Pedro, a poucos metros da Praça São Pedro, ao lado do Vaticano,
Santuário da Divina Misericórdia. Neste momento, o Santo Padre saúda alguns enfermos, como destacávamos precedentemente, entre aqueles que participaram desta Eucaristia. Santo Padre, portanto, antes de se retirar, saúda alguns dos presentes. E assim, com este canto, vamos concluindo esta transmissão, agradecendo a todos que estiveram conosco, desejando bom prosseguimento deste período pascal, em que a cada dia se reavivam e se renovam as alegrias pascais, recordando que Cristo ressuscitou, aleluia, ressuscitou para todos nós. Assim, o Santo Padre continua ainda saudando algumas pessoas antes de deixar a Igreja do Espírito Santo. Não nos resta aqui agradecer a todos desejando um bom domingo. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima, desejando um bom domingo da Divina Misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.